passaram-se. Ele se contaminou com a cultura daquele povo. Ele se contaminou com as coisas que havia naquela cidade. Porém, Abraão se mantinha fiel ao Senhor. Glória a Deus. Ainda nessa época que é possível que Abraão tenha conhecido o seu antepassado, o seu antecessor, Sem, que era filho de Noé. E talvez Noé tinha falado para ele do dilúvio, das grandes coisas que Deus tinha feito, de tantas maravilhas que Deus tinha colocado, e por isso ele se mantinha ainda, mesmo em um lugar difícil, mesmo em uma terra contaminada com muitas coisas erradas, porém Abraão ainda se mantinha fiel a Deus. Ele sabia de que geração ele vinha, ele sabia quem eram os seus antepassados, e ele sabia o que Deus havia feito e realizado sobre a terra. E sabe o que é mais lindo? Chega um tempo que Abraão está com 75 anos de idade. Então Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai deste lugar e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus dá para Abraão uma palavra, querido, uma promessa. Deus não queria dar para Abraão só uma jornada para um lugar geográfico, não. Deus queria dar para Abraão uma jornada também no reino espiritual, querido, por uma dimensão maior para ele conhecer a Deus. Nesse dia que Deus chama Abraão, Abraão não é o pai da fé, Abraão não é o homem que vai fazer a história ser dividida, querido, para o povo de Israel. Abraão é simplesmente um homem que serve e teme a Deus, e está em um lugar onde não agradava a Deus, e Deus resolve tirar de lá. Glória a Deus, aleluia. Deus o chama, e Deus lhe dá uma promessa de coisas maravilhosas acontecer na vida dele. Deus estava dando uma caminhada para ele, querido, não só no mundo terrestre aqui, não só em lugar geográfico, não. Deus estava principalmente querendo levar ele com uma caminhada de fé no mundo espiritual, querido, onde ele chegaria diante de Deus e conheceria Deus. Porém Abraão, amados, faz o erro que a maioria de nós faz, queridos. Abraão faz algo que Deus não manda ele fazer. Deus disse que é para Abraão pegar a sua mulher, as suas coisas e ir embora. Porém Abraão gosta muito do seu amigo, do seu sobrinho Ló. E Abraão diz: eu vou levar Ló comigo. Os primeiros anos da vida de Abraão, Abraão é abençoado, porém Deus não fala mais com ele. Abraão vai até a entrada de Canaã, ele começa a andar pela terra de Canaã, ele passa por vários lugares da terra de Canaã, e Deus não fala com ele, e ele nem sabia que já estava em Canaã. Por quê? A palavra Ló significa cobertura, ou seja, véu. Quando ele resolveu levar alguém que não tinha o mesmo temor a Deus, que não tinha a mesma fé, que não queria o mesmo propósito, que não queria as mesmas coisas, amado, um véu se estancou na vida de Abraão. E Abraão, durante os primeiros anos de peregrinação na terra, não sabe que está na terra. Você vai ler a história de Abraão, você vai ver que Abraão já está no lugar onde Deus queria que ele fosse, porém os véus nos olhos dele não deixam ele ver. Ele está caminhando ali e Deus não se manifesta mais, não fala mais. E aí Deus resolve intervir para poder tirar o véu da vida de Abraão. E a Bíblia diz, querido, que há uma contenda entre os servos de Abraão e os servos de Ló. E Abraão chega para Ló e diz: Deus nos abençoou muito até aqui. Até aqui Deus nos prosperou, até aqui Deus nos abençoou, até aqui Deus fez coisas grandes. Porém a terra aqui não dá para nós ficarmos brigando. Escolhe um lado, Ló, e eu vou escolher outro lado. O que Ló escolhe, querido? Você conhece a passagem. Ló escolhe os lugares melhores que tem de pastagem, as campinas à beira de Sodoma e Gomorra, e ele quer o melhor lugar. E para onde que ele manda o velho Abraão? Para o deserto. Entenda uma coisa, amados,
nós não podemos andar na vida da fé de carona. Não dá, querido. Não dá para você ser um Ló na vida de um Abraão. Uma hora Deus separa. Não é pessoas, é Deus que separa aqui. Não tem como nós andar de carona na fé do irmão. Nós vamos até um tempo. Chega ali, Deus vai intervir. Nós temos que aprender a viver a nossa fé. Nós temos que aprender a ter a nossa vida com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Quando nós não estamos bem instruídos, amado, vai chegar o tempo que Deus separa. Pastor, mas o Eliseu era bênção na vida do Elias. Sim, o Eliseu. O Ló não era bênção na vida do Abraão. O Ló tinha benefícios. O Ló cresceu, o Ló ficou rico por causa de Abraão. Mas a primeira oportunidade que ele fez para o velhinho: vai tu para o deserto. Eu vou para as Campinas Verdes. Ele devia de honrar Abraão e dizer: Abraão, eu tenho tudo isso por causa de ti. Deus tem me abençoado por causa de você. Escolhe você o melhor lugar que você quer. Eu não sou digno de escolher o lugar. Você é o Abraão. Você é o meu líder. Você é quem Deus escolheu. Você é quem Deus colocou. Escolhe você o lugar que você quer. Porque eu não sou digno. Isso se chama honra. Isso se chama gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Porém, ela fez o quê? Vou pensar em mim, na minha esposa, nas minhas filhas. Pô, a Campina tá boa. Vou mandar o Abraão para o deserto. Porém, querido, quem tem um chamado, um propósito de Deus, querido, sabe que o deserto é o lugar onde Deus prepara para nos revelar coisas grandes. Glória a Deus. Quando nós não temos o véu tirado, o deserto parece que é o pior lugar. Quando Deus não tira o véu do nosso olho, querido, nós vivemos dentro da igreja com medo do deserto. Com medo do deserto. O deserto vai me matar. Esse deserto na minha vida, esse deserto vai me destruir. Quando o deserto é o lugar onde Deus prepara as melhores coisas para você romper na vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Abraão vai para o deserto, querido, todo mundo diz: Abraão, com esse monte de servo, com esse monte de rebanhos, vai morrer no deserto. Vai chorar no deserto. Vai sofrer no deserto. Porém, quando Abraão vai para o deserto, querido, quem Abraão encontra no deserto? Ele encontra Mamre, um homem que plantou carvalhos no deserto. E no meio do deserto, onde Abraão nem imaginava, Abraão já tinha dado a terra inteira, mas ele nunca tinha passado naquele lugar. E no meio do deserto, onde todo mundo achava que Abraão ia perder a riqueza, ia perder as coisas, ia falir, ia quebrar, ia chorar, ia sofrer. Quando Abraão chega, ele dá de cara com um oásis no deserto, milhares de árvores plantadas no meio do deserto. E a Bíblia diz que aquilo se chamava carvalhais de Mamre. E ele chega ali, tem água à vontade, tem pastagem e tem árvores no meio do deserto. Aleluia. Glória a Deus. Abraão andava ali, querido, não tinha mais água, não tinha mais nada. Os pastores de Ló e de Abraão brigando, porque tinha escassez da terra. De repente, quando Ló é afastado, o véu é arrancado, Abraão vai para um lugar aonde, querido, no meio do deserto, ele nunca imaginava que Deus estaria. Glória a Deus. Aleluia. Deus prepara 3 homens, querido, uma família, para cuidar de Abraão no deserto. Quando nós temos medo do deserto, querido, pastor, estou no deserto espiritual. Estou no deserto, porque no deserto espiritual vai ter pessoa para cuidar de você e te levar a lugares que você nem imaginava. Glória a Deus. Pastor, estou num deserto de escassez da minha vida. Ali nesse deserto, Deus está preparando coisas que você nem imaginava. O deserto não é para matar nós, querido. O deserto é para Deus revelar para nós o seu amor e poder. O deserto quer dizer aprender a ter dependência de Deus. O deserto é para nós aprender a depender, querido. É para você às vezes abrir a tua despensa e não ter nada mesmo e dizer: e agora? E Deus dizer: agora eu vou enviar. Glória a Deus. Agora não é tu, agora é eu vou enviar.
Eu vou mostrar para ti que eu sou Deus, e que eu envio, que eu cuido de ti, e que eu faço as coisas. Quando o véu começa a ser tirado, querido, os primeiros lugares aonde Deus nos conduz é para desertos. Quando Deus começa a nos separar de algumas coisas, Deus leva para o melhor lugar. Não, Deus me leva para o deserto. Glória a Deus. Aleluia. Para mim aprender a depender dele. Olha que coisa linda, amados. Quando Abraão está lá, olha como a história vai se desenrolar. Porque eu não quero ficar só aqui em Abraão, eu quero falar para os dias de hoje para você. O véu espiritual. Mas quando Deus chamou Abraão ali, e Abraão vai indo na história da vida dele, vai vendo que Abraão no deserto vai prosperando, está sendo cuidado por Deus, e Deus deu 3 amigos verdadeiros para Abraão. Você que talvez já conhece a história, você sabe o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia diz que há uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E quando essa guerra é vencida pelos 4 reis, as 2 cidades que estavam na guerra também eram os reis de Sodoma e Gomorra, e eles perdem a guerra. E a Bíblia diz que Ló e toda a família de Ló e todos os pertences de Ló são levados, eles são escravos. E alguém vai correndo e fala para quem? Para Abraão. Abraão, o teu sobrinho Ló foi capturado. O teu sobrinho Ló foi capturado. Teu sobrinho Ló, Abraão, foi levado cativo com a sua família. E Abraão pensa, e agora? Abraão chama os 618 homens que ele tem na sua casa. E ele olha, eles cuidavam de animais, eles plantavam com machado, com coisa. E Abraão diz, cada um de vocês pega uma espada, pega uma arma, vamos salvar Ló. Mas Abraão diz, poxa, é 4 reis, como que eu vou vencer uma guerra com 608 homens? Porém a Bíblia diz que os 3 amigos, o Manre e a família dele, Aner e Escol, chegam para Abraão e diz, Abraão, nós iremos contigo, o nosso povo será um com você, essa guerra não é sua também, é nossa. Note, querido, que Deus prepara as pessoas certas para honrar nós nos tempos certos e para lutar as nossas lutas. Muitas das vezes nós achamos que estamos chorando sozinhos na igreja, lutando, batalhando, gritando, esperneando, dizendo, eu estou sozinho. Não, querido. Se Deus puder tirar o véu que prende aí, você vai ver que tem pessoas preparadas por Deus para lutar a tua luta. Glória a Deus, aleluia. Para orar pela tua causa, para batalhar junto com você. Pessoas preparadas para entrar na guerra. Não pessoas que querem ali falar algo e vão sumir, não. Pessoas que vão entrar na guerra para te ajudar a ganhar a guerra. Glória a Deus. Sabe? Mãe, eu podia dizer a Abraão, todos esses anos tu está aqui com nós te abençoamos, nós demos tudo para você. Mas eu não vou entrar nessa guerra não. Porém eles sabiam a promessa que tinha sobre Abraão e o Deus que Abraão servia, querido. Glória a Deus. E eles vão para a guerra e ganham a guerra aqui. Ló volta para onde? Para Sodoma. Para a mesma vida, para o mesmo lugar, querido. Qual é o pior inimigo de um crente, de uma pessoa, querido, que começa a conhecer a Deus? É ficar sentado na beira do mundão. Glória a Deus. Ló estava na beira do mundão lá de Sodoma e Gomorra. Deus chegou a destruir aquela cidade de tão má e perversa que elas eram. Porém ele estava sentado lá na beirada. Foi capturado, foi escravizado, foi preso. Para onde que ele voltou? Abraão, obrigado tio, tu me salvou. Obrigado tio, tu cuidou de mim. Obrigado tio, tu me ensinou a palavra, se arrepender, dizer me ajuda, me ensinou. Para onde que ele voltou? Para a beira do mundão. O que acontece com Ló? Deus destrói Sodoma e Gomorra. Ló acaba fugindo, perde tudo que tem. Qual é o final da vida de Ló? Acaba morando numa caverna escondido. Da riqueza, de tudo que conquista, acaba dentro de um buraco escondido, querido, sem nada, sem descendência, sem nada, onde as próprias filhas embebedam ele, para ter relação com ele, para dar filhos para ele.
Mas a Bíblia diz que ele também era justo. Era. Porém não tinha os princípios certos, querido. O véu que estava na vida dele nunca pôde ser removido. E se Deus não afastou Abraão dele, o véu viria também para a vida do Abraão. Tem pessoas, amados, que nós temos que entender que não vão para o mesmo lugar que nós vamos. Tem coisas, amado, que se tornam um véu na nossa vida. Quando Deus chama você, quando Deus chama eu, Ele nos chama com uma promessa, Ele nos chama com uma herança, Ele nos chama com um propósito. Ele não chama nós para simplesmente frequentar a igreja, querido. Ah, pastor, não, querido. Não quero ofender você, amado. Mas frequentar a igreja, querido, é bom, mas não é o propósito de Deus. Por quê? Porque quando só somos frequentadores de igreja, quer dizer que só somos pessoas religiosas. Tem um monte de gente por aí, querido, que frequenta igreja, que frequenta as coisas, que frequenta lugares. Nós fomos chamados para adorar a Deus, honrar a Deus, conhecer a Deus e revelar Deus aos outros. Glória a Deus, aleluia. Se esse não é o propósito de eu estar na igreja, querido, eu vou me perder como Ló se perdeu. Um véu vai ser estabelecido na minha vida, querido. Eu tenho que arrancar essas coisas de mim. Eu tenho que tirar essas coisas da minha vida. Abraão foi um homem chamado por Deus, querido, para sair de um lugar e ir para uma terra, para deixar herança nessa terra, mas também deixar herança no mundo espiritual. Abraão se tornou o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus, que Abraão é pai da fé, a Bíblia não está dizendo que Abraão deixou herança nessa terra. Está dizendo que Abraão também deixou herança no mundo espiritual. Glória a Senhor. Amém, aleluia. Se nós, amados, não tivermos o foco certo, nós nos perdemos. Você vê lá em Atos, no capítulo 7, versículos 2 e 3, Estevão, quando está lá sofrendo, Estevão narrando a história de Abraão. Lembram-se de nosso pai Abraão? Lá já na igreja primitiva. Lembram-se da fé? Que ele largou tudo para ir para uma terra que Deus iria falar. Ele acreditou em uma promessa. Ele não teve por medo de enfrentar as dificuldades da vida. Passou pelos desertos, passou pelos problemas, passou por tudo. Porém, ele se tornou pai da fé. Ele se tornou amigo de Deus. Aleluia. Grande és tu, ó Rei da glória, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, querido. João capítulo 15. Eu leio aqui para você. Versículo 19. Fala assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu não entendo, amado. A igreja de hoje, as pessoas na igreja hoje, querem que o mundo reconheça ela, querem que o mundo ame ela, querem que o mundo seja amigo dela. Isso se chama Ló, querido, na beira do mundão, agradando pessoas e sendo agradado por pessoas. Ao contrário, Jesus disse: eu vos escolhi e tirei vocês do mundo, para que vocês vivessem uma jornada de fé e uma vida comigo, e vocês se esquecessem do mundo e deixassem o mundo lá. Porque se o mundo me odeia, também vai odiar vocês. Então não queiram ser simpatizante dessas coisas, nem amigo deles, nem andar no meio e viver a vida do mundo. Mas a igreja hoje, querido, está mais preocupada em viver lá. Eu não estou falando de não pregar o evangelho. Eu não estou falando para você de não ganhar uma alma para Jesus e não falar de Jesus. Eu estou falando de contaminação. Amém? Amém. Você tem que falar com as pessoas lá fora. Você vai falar com as pessoas não crentes. Você vai ter que viver com elas. Porém, não pode praticar o que elas praticam. Não pode viver do jeito que elas vivem. Não pode ser como elas são. Deixa teu pai voltar. Deixa teu pai voltar. Está entendendo? Essa é a diferença. Mas quando nós nos tornamos muito amigos desses prazeres carnais
e coisas lá fora, nós ficamos tentados, querido. Isso se chama um véu nos meus olhos. Eu não estou vendo o que Deus tem do meu lado preparado, porque o que eu vejo com os olhos normais se chama deserto. Porém, eu não sei o que Deus tem para revelar no deserto. Glória a Deus. Quem tem visão espiritual não tem medo de ir no deserto, porque sabe o que Deus vai revelar para ele. Então a tua visão é as coisas mais fáceis, melhores e mais bonitas. A nossa visão que olhamos aqui é o que nos agrada, é as coisas fáceis, bonitas. Porém, isso às vezes Deus não está. Porém, às vezes nisso Deus não está. Nessas coisas Deus não participa. Mas no deserto às vezes Deus vai se revelar. Mas se eu só consigo ver o que pode ter de bom no deserto se os meus olhos forem espirituais, se a minha fé estiver em outro patamar. Olha que coisa poderosa, mano. Que a Bíblia fala algo para nós que a maioria das pessoas às vezes nem sabe. Mas a Bíblia fala, querido, de algo muito maravilhoso. Hebreus capítulo 11, versículo 8 fala: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o que a Bíblia diz. Aqui em Hebreus tem uma revelação. Porque em Hebreus não diz que Abraão foi chamado para ir para uma terra. Diz que Abraão foi chamado para ir para um lugar. A Bíblia nos chama, querido, para ir para um lugar em Cristo. Quando a Bíblia diz que Cristo é um lugar, o lugar é um estado onde eu posso estar. Está entendendo? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o lugar que é para mim estar, Deus está me chamando, querido, para percorrer um caminho de fé, para sair de onde eu estou e ir para o lugar aonde Cristo está. No lugar onde Cristo está é o lugar que eu devo estar. Jesus Cristo é uma base, querido, para mim e para você ficar sobre Ele. Você olha o que Jesus nos ensina, querido: abandonar tudo para viver uma vida de fé, para conhecer Ele. Você olha o que Jesus fala que Ele é uma pedra, Ele é um lugar que você pode construir uma casa, uma estrutura. Jesus sempre se coloca como uma base. Quando eu começo a aprender de Cristo, amado, eu vou entender que Jesus Cristo é a palavra. Glória a Deus. A única maneira que eu tenho de ir aonde Cristo está é andar pela palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. O que é o caminho, querido? Caminho é aquilo que vai te levar a um lugar de destino. Está entendendo? Você pega essa rua e você diz: eu vou pegar esse caminho aqui. Esse caminho tem um propósito na tua vida, e é você andar por ele até chegar no teu destino. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu não sou gerado em Deus, querido, e Deus não pode gerar a paternidade em mim, eu não tenho identidade. Sem identidade eu não tenho propósito. Sem propósito eu não entendo o meu destino. E se eu não tenho identidade, propósito, destino, eu não sei para onde eu estou indo. Glória a Deus. Eu não sei para onde eu vou. Você perguntar para 50% das pessoas que estão hoje dentro de uma igreja, que lhe perguntar: para onde você vai? O que você sonha em Deus? Qual é o teu alvo em Cristo? O que você quer de Deus? Para onde você vai? O que você vai ser na igreja? O que você vai fazer? Para onde você vai? Ele não sabe responder. Ele não sabe responder. E os poucos ainda que sabem responder, se tu perguntar como que você vai chegar neste lugar, ele também não sabe responder.
Ele pode até dizer, olha, eu vou ser pastor. Aí tu pergunta, como que você vai se tornar pastor? Ele também não sabe. Não tem propósito, querido. Quando eu não tenho identidade, eu não tenho propósito, eu não consigo alcançar meu destino, queridos. Eu não sei. E se eu viver uma vida de fé por viver, eu crio um véu na minha cabeça como Ló criou, querido. E a maioria dessas pessoas acabam lá no fundo da caverna, sem nada. Quantas pessoas já passaram na igreja, queridos? Aqui, naquela, na outra, na nossa. Entraram, ficaram 1 ano, 2 anos. E tu dizia, olha que camarada bom, que irmã abençoada. Esse camarada vai arrebentar tudo. Vai ser fera e de repente some. E você olha hoje, ele está onde? Lá na caverna. Preso. Esquecido, sem nada. Por quê, querido? Porque não aprendeu como andar no caminho que se chama Cristo. Ele sabe que Jesus é um caminho, porém não sabe como andar. O caminho, querido, é a palavra. Eu tenho que andar na palavra. Se eu começar a andar na palavra, a palavra vai me dar um propósito. O propósito vai me levar a um destino. E o meu destino é chegar aonde Cristo está e ficar lá com Ele. Glória a Deus, aleluia. Senão eu estou na igreja, mas o meu alvo é outro. Paulo diz, corram a carreira da fé. O meu alvo é Cristo. Nós cantamos a canção, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mas quando estamos dentro da igreja, o nosso alvo não é Cristo. O nosso alvo é as nossas necessidades. Porque eu esqueço quem sou. Eu esqueço o que Deus tem para a minha vida. E eu esqueço onde Deus quer me levar. Então eu vivo a minha fé pelas circunstâncias e não pelas promessas que Deus me deu. A maioria das pessoas com véu no olho vive a vida cristã pelas circunstâncias. Porém as circunstâncias mudam. Hoje você não tem, amanhã você pode ter. Hoje te faltou, amanhã pode não te faltar. As circunstâncias mudam. As promessas permanecem iguais. Porém, sem um alvo de fé, eu vivo pelo momento. E os momentos mudam. Hoje eu estou alegre, eu posso estar triste. Hoje eu estou sorrindo, daqui a pouco eu posso estar bravo. Os momentos, as circunstâncias de vida mudam. Porém, as promessas permanecem para sempre. Glória a Deus, aleluia. Só que eu sei que tenho promessa. Porém, elas não são minhas prioridades. Porque as minhas prioridades são as minhas necessidades. Desemprego, falta de comida, falta de dinheiro, problema com o filho, com o marido, com a esposa. As minhas necessidades se tornam prioridade da minha vida. E eu paro, querido, de prosseguir para o alvo que é Cristo, para ficar cuidando das minhas necessidades. Sabe o que é isso? É um véu tapando, não me deixando ver o que realmente é importante para a minha vida. E sabe o que acontece? Os anos passam, eu fico na beirada de Sodoma, daqui a pouco ela é destruída, o mundão daqui a pouco perece e eu padeço junto. E eu vou junto. Porque eu deveria estar onde? Em Cristo. Quando Ló disse para Abraão, Abraão vai para o deserto. Abraão disse, tá bom, vou para o deserto. Sem nem imaginar o que teria no deserto. Porque se Abraão, sabe qual era a fé de Abraão? Se Deus me chamou para vir de lá, e nesses anos inteiros que eu estou andando aqui, Deus esteve comigo, não é no deserto que Deus me deixará. Glória a Deus. Quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo pega ele e leva para onde? Para o deserto. Jesus diz, poxa, eu vou começar o meu ministério no deserto? Vou começar um chamado de Deus no deserto? Não quero não. Não quero não, já queria ser um pregador, já queria lá levantar a mão e ver maravilhas e sinais e prodígios e cura, queria ver tanta coisa, mas no deserto. Mas Jesus não tem problema nenhum em ficar 40 dias no deserto, porque Jesus sabia que havia propósito de Deus no deserto. Amém. O problema não é ir para o deserto, o problema é Deus não ir contigo para o deserto. Nessa terra, querido, o problema não é o lugar. O problema é Deus não estar com nós. Pastor, a cidade é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. Todo lugar é ruim, querido.
Porque o ser humano é mau. Todo lugar é ruim, o ser humano é mau. Tem gente boa, tem gente ruim. Isso, você pode mudar até de país, é assim. O que é então, pastor? É Deus estar com você. É Deus estar com você. Porque você está caminhando no propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. É você saber quem você é em Deus. E saber para onde você vai ir em Deus. Deus disse, e aqui, amados, está escrito que Deus levaria Abraão a um lugar. E Deus levou, querido. E Abraão foi a um lugar tão grande que se tornou um amigo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo e poderoso Pai. Pastor, o senhor não estava falando paternidade do quê? E é aqui que eu quero falar para você. O propósito de Deus para você e para mim não é simplesmente nos fazer filhos. Depois de filhos, é fazer nós nos tornarmos amigos. Glória a Deus. Aleluia. Não, pastor, filho é filho. É, mas às vezes o filho não é amigo do pai. Às vezes o filho vive uma vida e o pai vive outra. O que gera intimidade entre pessoas é a amizade. Entendeu? É a amizade, querido. Por isso que a Bíblia diz que Deus chama para si pessoas que vão poder se tornar amigas de Deus. Não é verdade, pastor? É, querido. Quer ver uma coisa? Com quem você mais conversa no WhatsApp? Estou mandando zap para Jesus, pastor. I love you, Jesus. Com quem você mais curte no Facebook? Quem você mais conversa no Instagram? Curte? Compartilha a coisa? Com quem você gasta mais tempo da tua vida? Os amigos. Se um amigo chegar na tua casa, vamos em tal lugar? Vamos. Às vezes você nem quer. Sabe por que você vai? Porque a tua amiga pediu. Porque o teu amigo pediu. Pois é, querido. Mas quando nós não somos assim com Deus, Jesus chama. Vem ficar comigo. Senhor, não dá, estou cansado. Ora um pouco, não dá, Senhor. Aí chega na igreja. Jesus, eu te amo. E aí diz, pastor, por que a minha oração não passa do teto? Porque o teu alvo está invertido. Deus não pode ser seu amigo. Porque quando Deus se torna